Amém? Quero te perguntar se você tem noção do que é que nós estamos cantando aqui. Nós estamos pedindo para Deus para que nós possamos cantar onde os anjos cantam santo. Nós estamos pedindo com a nossa canção para que o céu venha à terra. Quando Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, ele diz que nós possamos pedir para que o céu venha até a terra. Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos mais um pouquinho e que você possa pedir para que realmente a presença de Deus seja feita sobre nós. E que o céu possa vir até nós nessa noite e que nós possamos adorar a Deus como se nós já estivéssemos no céu. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus de uma forma como você nunca falou. Nós estamos no ano de intimidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que a sua graça venha sobre nós, Papai. Que nós possamos cantar Santo, Santo, Papai, com o nosso coração limpo, com o nosso coração quebrantado e com a nossa vida, Papai, 100% no seu altar. Eu te peço, Jesus, que o seu céu venha, Papai, sobre a terra e que nós possamos te adorar nessa noite, Jesus, em espírito e em verdade. Eu te peço, meu Pai, que todo demônio que vem tentar, Papai, atrapalhar esse culto, essa mensagem, eu peço que bata em retirada em nome de Jesus, porque nós estamos em um lugar santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Jesus, então. Pode se assentar. O pessoal de Pradópolis veio aqui conosco hoje. Amém? Estou ficando um pouco cansado de ver o pessoal já. O Tiago assim mesmo, já um pouquinho cansado já. Brincadeira, não canso não. Irmãos, acho que tem um Astra lá fora. Qual que é a placa? 09 alguma coisa? É isso? 9890, que o obreiro precisa falar com você, acho que do local que você estacionou. Eu não sei o que aconteceu lá, mas me pediram para avisar. Você está bem? Tranquilo? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: hoje é a noite de intimidade com Deus. Irmãos, quando o pastor vulgo papai me pediu para ministrar nessa noite, confesso que o meu coração tremeu, as minhas pernas bambearam, o meu coração quase parou de bater por alguns minutos, a minha vista ficou esbranquiçada durante alguns minutos também. Por mais que eu ministro no Awake, ministro em Pradópolis, mas sempre trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. E eu comecei a perguntar para Deus qual que era o tema da mensagem que Ele queria falar conosco nessa noite. E quando eu tinha talvez os meus 12, 13 anos, eu achava que quando eu me tornasse jovem, Danilo, 18 anos, eu tirasse minha carta, a vida ia ficar mais fácil. Quem pensou isso aí? Quando eu fizer 18 anos, tudo vai mudar, a coisa vai ficar melhor, não é? E só deu problema. Aí eu falei, quando eu casar, eu acho que melhora. E só batalha. E aí eu falei, quando eu tiver filhos, melhora. Irmãos, é só batalha. E aí eu comecei a pesquisar sobre as batalhas da Bíblia e as grandes batalhas que aconteceram na Bíblia. E eu separei algumas coisas que todas elas têm em comum, eu quero tratar com você nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Enquanto você procura, eu quero orar. Espírito Santo de Deus, que a sua presença venha sobre nós nessa noite. Eu te peço, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas sim as suas. Que a sua presença venha sobre nós e que eu possa trazer, papai, a sua mensagem nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do verso 41. Não dá para falar de grandes batalhas da Bíblia sem falar de Davi e Golias. Eu sempre achei que a vida fosse ficar mais fácil, mas eu nunca achei que eu passaria por uma crise de corona como nós passamos aqui esse ano. Nós nunca estamos esperando qual vai ser a próxima batalha. Então o que Deus tratou comigo é que nós precisamos estar preparados para próximas. E olha para alguém e fala assim: vai ter próxima. Meus irmãos, nós vivemos a peste negra, nós vivemos a gripe suína, nós vivemos mais outras e outras e outras, a gripe espanhola e mais várias e várias e várias e várias crises que o mundo já passou. E o corona não vai ser o último deles. E nós estamos esperando que tudo melhore, que essa coisa acabe tudo, que tudo vai melhorar, mas não.
Muitas e muitas vezes nós vamos nos ver talvez com alguns meses tranquilos, mas já já vem alguma coisa diferente. Nós sempre vamos nos encontrar com um beco sem saída. E o que Deus tratou comigo, que nós precisamos aprender a lidar com as batalhas e não pedir para que Ele nos livre delas. Nós precisamos parar de pedir para que Deus nos livre das batalhas, porque muitas vezes são essas batalhas que nos transformam. Quantas e quantas pessoas não mudaram a sua vida na quarentena? Quantas e quantas pessoas não começaram a empreender na quarentena e hoje têm a sua vida transformada? Quantas e quantas pessoas não buscavam a Deus antes da quarentena e com medo do corona elas começaram a buscar a Deus? Quantas e quantas pessoas não tinham a sua vida destruída e hoje têm a sua vida renovada porque passaram um tempo com a família dentro de casa? E aqui em 1 Samuel 17, 41, se você achou, eu quero ler junto com você. O filisteu vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Repita assim comigo: desprezou. Porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vieres a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada. Espada é o que? Físico. Espada é uma arma física, amém? Segunda, com uma lança. Uma lança também é uma arma física. E terceiro, com um escudo, também físico. Porém eu venho a ti em nome do Senhor, que é invisível, que é uma presença, que é um poder dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as que o Senhor salva não e feres da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada físico, nem com lança físico. E olha só, eu quero trazer a sua atenção para essa parte do versículo. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eu quero tratar com você hoje sobre 3 grandes batalhas que aconteceram na Bíblia. A de Davi e Golias eu li para que nós tivéssemos um tema base, mas eu vou falar sobre Davi e Golias, que está em 1 Samuel 17. A segunda, Josué e as muralhas de Jericó, Josué 5, se você quiser ler depois. E Josafá, quando ele derrota Moabe e Amon, está em 2 Crônicas 20. São 5 pontos que eu tiro dessas 3 batalhas, porque todas as guerras têm algo em comum quando você for ver os vencedores. Todos os vencedores têm coisas em comum e nós precisamos aprender com quem venceu. Nós não podemos olhar para quem perdeu, nós precisamos olhar para quem venceu. E todas essas 3, as pessoas que venceram estavam do lado do Senhor. E um detalhe muito grande é que quando nós lemos a história de Davi, nós focamos aonde? Na pedrinha, no rio, na funda, que ele gira e joga e acerta na cabeça e cai de frente, foi a presença de Deus, tudo bem. Mas nós não nos ligamos de que quando Davi foi lutar contra Golias, na verdade, ele disse para Golias assim: não sou eu que estou indo contra você, é o meu Deus que está indo contra você. E nós precisamos entender que quando nós lutamos contra vícios, problemas, desgraças em geral que acontecem em nossa vida, nós não estamos e nós não podemos lutar com as nossas próprias mãos físicas. Todas as guerras precisam ser lutadas no âmbito espiritual. O pastor postou uma frase essa semana: orar resolve. E realmente, orar resolve. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas forças. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quando você quer resolver com a sua força, é você quem tem que dar conta. Agora, quando você conta com Deus, é Ele quem dá conta. São 5 coisas que eu tirei dessas 3 guerras. E a primeira é que nós precisamos entender que as nossas armas sempre são espirituais e nunca físicas. Mas só tem acesso às armas espirituais e invisíveis quem tem intimidade com Deus. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus não sabe onde estão as armas espirituais. E ela precisa e necessita lutar com o que está na frente dela. Porque ela não consegue enxergar que Deus está fazendo, porque é a intimidade que nos traz a visão espiritual.
Uma pessoa sem intimidade é como se fosse um cego dentro de um mundo totalmente diferente. Nós precisamos abrir nossa visão para o mundo espiritual e entender que tudo nós lutamos no âmbito espiritual. E muitas vezes nós chegamos no ano 2021 querendo que tudo seja diferente, mas com as mesmas armas físicas. Nós queremos conquistar mais dinheiro, um trabalho melhor, nós queremos conquistar um casamento melhor, uma família melhor, nós queremos conquistar talvez uma família restaurada. Por exemplo, irmãos, eu fui um jovem que tenho vergonha hoje de dizer que dei trabalho para os meus pais. Mas eu sei, e os meus pais também sabem, que o momento que a nossa batalha começou a dar certo e que a coisa começou a virar e eu comecei a voltar para a igreja foi quando os meus pais não lutaram comigo, lutaram com o diabo que estava tomando conta da minha vida, no âmbito espiritual. Eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, todas as vezes que eu chegava em casa, muitas vezes no começo, eles vinham e eles falavam: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e parece que tudo me vinha, parece que potencializado, eu queria mais e mais fazer aquilo. Mas eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu entrei em casa e o meu pai estava saindo. A igreja estava orando em um propósito às 5 da manhã e eu cheguei em casa e o meu pai estava saindo para orar. E quando eu cheguei, ele me viu chegando, ele saiu. Ele não falou nada para mim, eu nunca falei isso para ele. Ele não falou nada para mim, ele só me olhou dentro dos olhos. E quando eu entrei mais um pouco, eu vi a minha mãe deitada no sofá. Aquilo mexeu com a minha cabeça. E o silêncio dos meus pais gritaram mais forte do que a correção deles. Eu olhei e eu comecei a me sentir uma pessoa que tinha feito algo de muito errado. Eu já tinha feito aquilo várias e várias vezes. Era normal para mim. Mas quando eu entendi que os meus pais estavam vendo para mim como se estivesse algo de muito errado comigo, e não estava no âmbito físico, mas sim espiritual, me doeu. Meus irmãos, se você quiser vencer todas as batalhas que vão entrar no seu ano, na sua vida, na sua família, você precisa parar de querer lutar com as armas que você tem à sua mão. Você precisa começar a lutar com as armas que você tem no âmbito espiritual. E você só vai conseguir enxergar as armas que você tem quando o seu joelho estiver dobrado. É impossível um cristão de joelho dobrado, a família estar derrubada. Quando você se ajoelha no chão para orar, quando você fecha seus olhos para orar, e quando você entrega as suas batalhas para Deus, e quando você começa a mostrar para Ele que é Ele quem precisa guerrear e não você, quando você para de querer fazer com a sua força, com o seu jeito e da sua forma, você começa a entregar nas mãos de Deus e aí Ele fala: deixa comigo que eu resolvo. Eu não sei se você veio até aqui hoje, talvez com algum problema, alguma dificuldade, mas eu quero dizer para você que nada do que você fizer vai resolver. Nada do que a sua força física fizer vai resolver. Tudo é resolvido no âmbito espiritual. Davi, se tivesse entrado naquela guerra, por quê? Quando Davi ele entrou para guerrear contra Golias, ele receberia a filha do rei para se casar com ele, grandes riquezas, a família dele não ia pagar mais impostos, e ele receberia uma série de coisas. Se ele tivesse dito assim: eu vou, porque eu vou me dar bem, irmãos, ele tinha caído do cavalo feio. Mas ele disse: eu vou, porque eu sou servo de Deus, e essa batalha é de Deus, então não sou eu que guerreio, é Ele que guerreia. Então se é Ele, eu sei que vai dar certo. Se você está com medo de enxergar a sua vitória, muito provável que você está guerreando com as suas armas, e não com as armas de Deus. Sabe, não existe outra alternativa além de entregar tudo nas mãos de Deus. A nossa vida só vai mudar quando nós entregarmos tudo na mão de Deus. Isso nós só conquistamos com intimidade com Ele, amém? Segundo, entenda que Deus não é o problema, Ele sempre vai ser a solução. Nós temos um costume de orar pedindo para Deus para que Ele nos livre, para que Ele nos faça. Deus, por favor, enquanto não é Deus que fez com que nós estivéssemos dentro daquela guerra. Meus irmãos, Deus não tem culpa de nada. O diabo ele veio e ele nasceu. O propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Então o trabalho dele é esse. Ele quer matar a sua família, ele quer te destruir, ele quer acabar com você.
Então esse é o trabalho dele, não é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é só te abençoar. Então por que é que nós pedimos para Deus para que Ele nos livre de coisas que não são Ele que está colocando? Nós precisamos mudar a nossa forma de orar e parar de reclamar para Deus. Nós precisamos começar a orar para Deus, falando para Ele que aquilo já está resolvido. Em Marcos nos ensina a orar, que nós precisamos orar dizendo que já aconteceu. Mas nós oramos com medo, nós oramos com dúvida, e nós nos perguntamos por que é que as nossas batalhas não são vencidas. Nós estamos orando de forma errada, nós estamos guerreando com as nossas próprias mãos. Quando você for orar, você precisa falar para Deus: Deus, que seja feito o céu na terra, porque no céu não tem dificuldade, no céu não tem corona, no céu não tem falta disso, no céu não tem falta daquilo. Se no céu não tem falta de nada, eu vou viver um céu na terra. E se nós falarmos para o diabo: sai fora, porque Deus está cuidando de mim, ele vai embora. Só que nós estamos falando para Deus do diabo. Pense comigo, o diabo aqui nos tormentando e Deus aqui. Nós estamos falando para Deus: Deus, por favor, irmãos, olhe para o diabo, você tem poder para isso. Você recebeu o poder para guerrear contra as potestades malignas, porque você é um sacerdote na sua casa, amém? E se nós somos sacerdotes, sacerdotisas, nós não podemos guerrear contra Deus e falar para Ele: Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? E parar e olhar para o diabo e falar: eu não aceito que isso está acontecendo comigo, sai fora daqui em nome de Jesus. A nossa oração precisa mudar. Se você quiser vencer nesse ano 2021, a única solução é: pare de reclamar para Deus e comece a falar para o diabo que ele tem que ir embora. Quando você se der de cara com um problema na sua família, pare de bater de frente com as pessoas da sua família e bata de frente com o diabo que atormenta a sua família. Quando você se deparar com um problema no seu trabalho, pare de bater de frente com o seu trabalho e comece a bater de frente com o demônio que atormenta o seu trabalho, porque tudo é resolvido no âmbito espiritual e apenas os íntimos com Deus têm essa habilidade. Você tem, e Deus te deu autoridade, amém? E se você tem autoridade, por que é que nós não usamos? Porque nós estamos falando para a pessoa errada. Nós não precisamos clamar para Deus e falar para Ele, nós precisamos apontar para o diabo e falar: eu não aceito que isso acontece comigo. Vai embora, porque o meu Deus guerreia por mim. Tudo na sua vida vai ser resolvido no ano 2021, amém? Desde que seja no âmbito espiritual. Terceiro, não reclame e não tenha medo. Quando nós vamos ver para Josué, e Josué ele fica 6 dias rodando em volta das muralhas, de boca fechada. E ele fala para o povo: vocês não vão falar nada. Imagine toda a nossa igreja andando em círculos, ao redor de muralhas, de boca fechada. Ele diz assim para aquele povo: vocês só vão falar alguma coisa quando eu mandar. Nós queremos derrubar as muralhas falando. Nós queremos derrubar as muralhas com medo. Meus irmãos, aquelas muralhas, quem morava lá dentro eram gigantes. Gigantes. Imagine você rodando sem uma arma ao redor de uma cidade cheia de gigantes que sabem que você quer entrar lá dentro e eles podem te matar a qualquer momento. E quando o povo começou a rodar, com certeza os gigantes foram para cima do muro para olhar o que estava acontecendo. Você acha sinceramente que o medo não tomou conta do coração deles? Você acha que sinceramente não tinha talvez um fofoqueiro ou uma medrosa ou alguma coisa ali no meio? Que queria começar de tititi ali no meio, mas não. Josué disse, foi bem claro: não fale nada. E o segredo para as grandes batalhas serem vencidas é falar pouco. Nós falamos muito dos nossos problemas. Nós abrimos a nossa boca e temos prazer de falar o que está acontecendo de ruim conosco. Enquanto a grande verdade é que nós precisamos gritar que vai tudo bem, ou ficar de boca fechada. Eu carrego uma frase comigo que uma vez eu ouvi: se não edifica, não fale. Quando eu comecei a ministrar, eu falava muito. Queria inventar palavras até de onde não tinha. E eu acabava falando coisas que não podia. E aí uma vez eu desci do altar e eu ouvi: se não edifica, não fale. Tudo bem,
aprendi, bora para frente. Se não edifica, não fale. Se não edificar a vida de ninguém, o que você for falar, fique de boca fechada, que é muito melhor. Sabe, meus irmãos, nós queremos guerrear, nós queremos acabar com os problemas, nós queremos tudo. Quem começou esse ano falando assim, talvez, esse é o ano que eu morro no meio do ano. Não, esse é o ano que eu consigo ganhar uma diabetes em nome de Jesus. Esse é o ano que eu destruo minha casa. Esse é o ano que eu perco meu casamento. Esse ano, em nome de Jesus, colesterol vai bater lá em cima. Esse ano, se Deus quiser, umas 3 vezes entupida, pelo menos. Nós começamos o ano cheio de coisa boa. Nós começamos o ano falando coisas boas, desejando coisas boas, com prospectos bons, querendo coisas boas, ansiando coisas boas. Nós sempre queremos o melhor, sim ou não, Dani? Mas vai chegando aqui já, comecinho agora, nem chegou fevereiro, e nós já estamos vendo que o ano não mudou nada. Quem precisa mudar somos nós. E aí nós começamos a falar, eu acho que esse ano já deu. Fecha a conta e abre só em 2022. Meus irmãos, se não edifica, não fale. Para a maioria das pessoas que você conta seus problemas, elas querem ver você destruído e não levantado. É muito difícil você encontrar alguém que quer te ver em pé e ver a sua vitória. Você pode perceber que quando você posta alguma coisa boa no Facebook, imagina você, poste uma foto do seu carro novo com um laço em cima, 0 km, um conversível. Uns 2, 3 recebeu. Vou tentar falar de novo para ver se você consegue receber. Na hora que você postar uma foto lá do seu conversível com um laço em cima seu, assim, amém? Daquela cor que você quer. Ou você postar assim, minha casa nova, quitada, paguei, sabe? Você posta um negócio desse na internet assim, ó. Você tem 2 curtidas. Um comentário. Geralmente é aquela tia ou parente que você vê uma vez no ano. Agora posta luto. Quem foi? Quem morreu? O que aconteceu? Pô, você não fala o nome, tem que falar o nome. Quem morreu? O que aconteceu, irmãos? As pessoas vão nos comentários para ver de quem é que a pessoa está com luto. E quem morreu, eles querem saber o porquê que morreu. O que é que isso vai edificar na vida. Eu me lembro quando eu ia para a tarde da bênção com as minhas tias. Eu não vou falar o nome, né? Coitado das minhas tias. Mas elas entravam no velório para ver quem estava morto. E saíam chorando, sem nem conhecer quem estava morto. Eu me lembro, irmãos, eu era pequeno, eu esperava, porque eu tinha um pavor de ver gente morta. E a minha tia entrou, quando ela saiu chorando. Eu falei, quem morreu? Não sei. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O problema edifica mais do que coisa boa. Quer ver uma coisa? Quer ver? Eu estou falando para você que esse vai ser o melhor ano da sua vida e que você vai aprender a acabar com todas as batalhas da sua vida, amém? Isso tem um efeito no seu coração, não tem? Agora imagine você indo embora daqui, acabando de virar a rua. Você vira numa rua talvez um pouco movimentada e pula na sua frente uma pessoa toda de branco, cheia de colar e fala assim, 5 dias você vai morrer. Eu duvido que você não volta chorando pro pastor. A palavra de problema tem mais peso do que a palavra de vitória. Nós agarramos mais o problema do que a palavra de vitória. Salomão já dizia isso. A nossa mente pende para a esquerda, que é o lado analítico. Nós analisamos as coisas, e o lado que é bom, que a vida é boa, é o direito. Então, pende para o direito. Para de pender para o esquerdo. Coisa ruim chegou, não olha para... Ai, Deus, não, olha para o diabo e fala assim, sai fora. É simples. Repete comigo, é até gostoso falar isso, só fala assim, sai fora. Bem leve, sai fora. É natural falar isso, irmãos. É até gostoso falar, perdão, eu acostumei a pregar para jovens, e às vezes sai uma dessas, mas é até gostoso. Chegou o diabo, não precisa nem se preparar com tudo aquilo que a gente faz. Ó Deus, não, sai fora, acabou, ele sai fora, porque o seu poder está ligado no poder de Deus. Quando nós entendemos que não é nós que fazemos, e sim Deus, nós somos como um canal ligado direto nele, que fala direto para o diabo, e ele tem medo, ele corre de você. As armas do diabo são todas espirituais. E quando nós vamos guerrear com armas carnais, nós perdemos. Vá guerrear com armas
espirituais, sem medo e sem reclamação. Quarto, coloque-se na posição de guerra e apenas adore ao Senhor. Se você ler lá em 2 Crônicas 20, Josafá ele colocou o rosto no chão e adorou ao Senhor. E o povo, quando foi sair para guerrear, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram cantando em voz alta. Eles falavam assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que é que aconteceu? Os inimigos deles ficaram confusos com o que estava acontecendo e se mataram, e mataram uns aos outros. E quando eles chegaram para guerrear, a batalha já tinha vencido, sem eles pisarem naquele lugar. Quando você adora ao Senhor, a sua batalha começa a acontecer sem você pôr a mão. Não é se preparando com a melhor força das forças, é se preparando com uma adoração sincera e de intimidade com Deus. É impossível perder uma batalha de joelho no chão. Chega alguém para brigar com você, se ajoelha e fala assim: Deus, seja feita a sua vontade. Eu duvido que essa pessoa consegue fazer alguma coisa. Meus irmãos, entenda isso. Quando chegar a hora de guerrear, quando chegar a hora da batalha, porque vai chegar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos ajoelhar, prostrar o nosso rosto em terra e falar assim: Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É fácil adorar o Senhor e é fácil ter intimidade com Deus quando a carteira está cheia. É fácil ter intimidade com Deus quando a família vai tudo bem. É fácil ter intimidade com Deus quando o trabalho está uma maravilha. Em batalhas, em guerras, são nessas circunstâncias que nós somos provados e tentados. E nós precisamos colocar o nosso rosto em terra, no pó, para adorar a Deus no meio da batalha. Mas chega o problema, a gente quer bater no peito e falar: deixa comigo. Quando nós devemos falar: deixa com Ele, eu vou orar. Todos os meus problemas até hoje seriam evitados se eu tivesse feito o que eu estou te falando. E talvez todos os seus problemas também seriam evitados se você tivesse feito o que eu estou te falando. Esse é o ano que nós precisamos entender que a posição do cristão não é uma posição de imponência. Davi, ele era pequeno. Davi, aparentemente, era simples e fraco. Golias era imponente, poderoso, corajoso, fortão. E Davi, um coitadinho, pequenininho. Só que por trás de Davi tinha o Deus dos exércitos. Quando você se ajoelhar para orar, você se torna mais forte do que quem está em pé na sua frente. Tem um problema no seu trabalho? Tem alguém que te atormenta lá? Coloca o seu joelho no chão. Vai orar a Deus que tudo vai se resolver. Está com problema na sua vida financeira? Bota o seu joelho no chão que Deus vai resolver. Você está falando então que eu não preciso fazer nada? Sim. Sim. Nós não precisamos fazer nada. Quando nós colocamos tudo na mão dele, ele resolve. Repita assim comigo: esse ano eu vou passar mais tempo em intimidade com o Senhor. Quinto e último, nós precisamos entender que a batalha é do Senhor. Quando nós cantamos aquele hino, é assim que eu luto minhas guerras, esse é o jeito. Davi, ele disse: porque do Senhor é a guerra. O Senhor disse a Josafá: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E Josué disse: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir aqui. Sabe, quando nós começarmos a entender que a batalha é do Senhor e não nossa, a nossa vida vai começar a mudar. Quando nós começarmos a entender que é Deus que vai tomar conta de tudo, tudo vai começar a mudar. Uma vez eu até falei para os meninos lá em Pradópolis, lá, que é mais ou menos assim: eu quero
uma maçã que está lá na parte de cima daquela árvore. Ó, é Deus. Se eu não esticar o meu braço, irmãos, Deus não vai fazer nada por mim. Amém? Se eu esticar o meu braço, por mais que eu não alcance, e falar, Deus, eu queria tanto aquela maçã, Ele nos dá aquela maçã. Algo engraçado que nós precisamos nos colocar a atenção é que quando Davi ele mata Golias, ele corta a cabeça de Golias, e ele leva a cabeça de Golias de volta para Israel. Amém? E quando ele leva a cabeça de volta, existe uma teoria dentro da teologia que diz que Davi, quando ele leva aquela cabeça de Golias de volta, eles enterram a cabeça de Golias em um lugar chamado Gólgota, chamado lugar da caveira. E quando Jesus foi crucificado naquele lugar, a cruz de Jesus esmaga a cabeça de Golias. Eu não estava lá para te falar se isso é verdade ou não, mas tudo indica que sim. Meus irmãos, se isso acontece, e se isso aconteceu realmente, entenda, Deus ele não mede esforços para esmagar a cabeça do gigante que está na sua frente. Se coloque de pé. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e começar a falar com Deus, entregando para Ele as suas dúvidas, os seus medos. E sabe, se talvez até aqui você guerreou com as suas forças, eu quero que você entregue as suas dúvidas e dificuldades para Deus. Quero convidar você a entregar para Ele as suas batalhas e falar para Ele, Deus, que o Senhor possa guerrear por mim, que o Senhor possa fazer por mim. Comece a entregar para Ele as suas dificuldades, os seus medos, e comece a falar para Deus que você não aceita que essas coisas aconteçam com você. Aponte para o seu problema e fale: a partir de hoje eu sou uma pessoa nova. A partir de hoje a minha vida mudou. A partir de hoje tudo vai ser transformado. Quando nós conquistamos um grau de intimidade com Deus, para enxergar que é Ele quem resolve tudo, a nossa vida muda. Fale com Deus.